vão devastar a Amazônia, vão vacinar o povo, vão... O cara começa a ficar inseguro, ele não investe, ele vai ficar esperando uma definição. O acordo Mercosul-União Europeia não sai. Por quê? Porque o Bolsonaro brigou com o Macron, chamou a mulher dele de feia. Sabe essas coisas de... Puta, nem... Cara, é muito infantil esse O governo. Bolsonaro é meio vacilão nesse ponto aí mesmo, de falar umas paradas assim, né? Cara, o problema do Bolsonaro é que ele não entende o seguinte. Outro dia eu tava vendo ele falar e ele falou, gente, vota em mim. Eu sei que eu falo muita besteira, mas esquece o que eu falo. Pensa no que nós estamos fazendo. O que ele não entende, o Bolsonaro, é que dizer é fazer, no caso de um presidente da República. Quando um presidente diz coisas, ele está fazendo coisas. Ele não percebe. Ele não percebe essa sutileza. Eu entendo, mas, ó, pra defendê-lo, se liga. Existe uma... Você sabe que a nossa... em média, assim, eu me coloco nessa média também. O brasileiro é meio desacreditadão com o lance de política, com o lance de políticos, na verdade. Eu até acho que a gente gosta de política, mas os políticos talvez eles sejam uma coisa que a gente toma um pouco mais de cautela. Talvez nesse momento atual nem tanto, porque a gente tem o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, tem uma grande base de fãs mesmo, o que eu acho muito esquisito, pra ser sincero, por ser fã de político. E, pô, talvez eu avalio, pelo menos, que a maneira como ele se coloca o aproxima de muitas pessoas, porque eu já falei isso antes, assim, eu acho que todo mundo tem um tio igualzinho o Bolsonaro, sabe? E por mais que eu concorde contigo que tem coisas que um presidente deveria falar de uma maneira melhor, ou às vezes nem falar, o fato dele falar a primeira coisa que vem na cabeça dele ali aproxima ele de um monte de gente, sabe? É verdade. E essa campanha, uma campanha bem mais profissional, como eu considero a campanha do Lula, por exemplo, bem mais profissional que a campanha do Bolsonaro, tudo isso, elas acabam se equivalendo, sabe? É porque o Bolsonaro meio que fala o que vem na cabeça. O Lula faz uma coisa bem feita pra falar o certo e o que as pessoas esperam ouvir e tudo mais. Mas o Bolsonaro fala que a primeira coisa que vem na cabeça e aquilo, eu não sei, acho que elas se equivalem no fim das contas. Sabe, eu entendo o que você está falando, mas eu faria a seguinte observação. Para quem cada um está falando? E quem é o público de cada um? Acho que isso está claro nas pesquisas, então, inclusive. Quando você pega assim, o Lula está falando com os estratos da sociedade historicamente desfavorecidos pela política pública, pelo Estado, marginalizados pelo Estado, né? Um preconceito enorme. O Lula está falando assim, você pegar população de 0 a 2 salários mínimos, né? Mulheres, negros, nordestinos. O Lula está falando com um conjunto da sociedade que espera que o Estado tome providências para desfazer os mal-entendidos históricos desse país, que são graves. O Bolsonaro está jogando no time contrário, o time que quer manter o status quo. E ele tem público, que é o tio que você falou. Você vê que você fala de um tio. Em geral, você vai pensar num tio branco, num homem branco, e tio, né? Já tem alguma idade. Você está pensando nesse cara, que é o público do Bolsonaro. Ele está falando com o tiozão do churrasco, como a gente brinca por aí. Ele está falando com o status quo. Ele está dizendo o seguinte, o Brasil não vai mudar. Ele vai continuar patriarcal, patrimonialista, preconceituoso. Tu tá falando isso só porque tu quer implementar uma madeira de piroca, né? Eu tô falando... Tô brincando. Não, você tava falando de fake news outro dia. Pô, Tá louco, cara. Ferrari com motorista. Você viu como você se incomodou com uma fake newszinha, né? Não, assim... Imagina as que eu levei na testa. Né, mas nos últimos 6 meses aí tem acontecido umas paradas comigo que... Mas machuca, né? Pô, não, é horrível. Você ficou incomodado aí com um negocinho? Nesse caso aí eu fiquei muito mais incomodado que dos outros, porque além de não ser verdade aquilo ali, ainda me coloca numa posição de estar defendendo um lado e eu não tô. Pois é. Tá? Nenhum lado, inclusive, viu, Haddad? Pois é. Não, imagina as fake news que...
Pô, é tão difícil já é tão difícil para a população ter tempo, informação séria para discernir entre dois políticos. Você imagina com a entrada da fake news na parada, no nível que tá. Pô, você fala assim, pô, eu tô... Assim, as pessoas, a política, tudo bem, tem casos do cara que meio que nasceu pra coisa, né? Mas tem casos, como o meu, por exemplo, que não foi uma coisa assim, foi uma espécie de renúncia. Eu falei, eu vou servir meu país. Eu fui para Brasília num cargo de quarto escalão. Eu não fui para ser ministro. Eu fui para ser assessor Aspone, pô, lá atrás, lá embaixo. Tu tava fazendo o que antes, rapidinho? Eu era professor da universidade, eu tinha uma consultoria. Tá. Eu te contei outro dia que eu fiz a tabela da FIP. Verdade, eu sei. Eu era consultor de empresas. No caso da tabela FIP, eu fui consultor do mercado segurador. Nós desenhamos uma solução. Os caras contrataram um comunista para fazer isso. Contrataram um comunista para resolver um problema do mercado segurador. E resolveu. Hoje você não tem mais polêmica entre segurado e seguradora em torno da indenização de perda total. Você vai lá e paga o cara pela tabela e acabou o assunto. É verdade. Foi uma engenharia. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de desenhar soluções de mercado para os problemas que me apresentavam. E aí, quando eu fui para Brasília, eu abri mão de uma opção de coisa. A vida de consultor é diferente da vida de um cara que ganha salário lá de... Talvez seja uma vida bem melhor, inclusive. Não, mas, pô, é um prazer fazer política. É muito legal fazer política. Pô, você desenhar. Eu desenhei a tabela FIP para resolver um problema privado, né? Uma relação privada. Pô, desenhar o ProUni, você acha que me deu menos satisfação do que desenhar a tabela da FIP? Me deu até mais, porque ninguém sabe que está recebendo a indenização correta porque alguém pensou em criar um mecanismo justo de indenização. Pô, eu saio na rua, os ProUnistas me chamam para tirar foto, para brincar, me contam histórias que me emocionam. Aí um cara fala, Dade, eu sou filho de pedreiro e virei engenheiro. Aí eu falo, pô, que legal. Daí o cara, mas o melhor você não sabe. Eu falo, o quê? O meu pai se formou comigo engenheiro. Porra, é maneiro. Histórias como essa. Aí, pô, quando eu fui prefeito, nós desenhamos um sistema de ônibus noturno. São Paulo não tinha. São Paulo é uma metrópole cosmopolita que vive 24 horas e não tinha transporte noturno, porque o metrô fecha e os ônibus iam para as garagens. Nós desenhamos um modelo de ônibus noturno em São Paulo. Pô, outro dia eu não sabia que não tinha isso. Não tinha. Da meia-noite às 5 da manhã não tinha. Aí eu tava num restaurante com a minha esposa e tal. Aí os caras me olham assim, aí chegou uma hora que deu uma esvaziada no restaurante, o cara chegou lá e falou assim, pô, dá de vir te cumprimentar pelo ônibus da madrugada e tal. Eu falei, pô, que legal, cara. Por quê? Pô, eu ficava das 2 da manhã às 5, porra, esperando começar o serviço de ônibus na cidade. Falei, porra, não consigo nem imaginar que loucura é essa, né? Como é que essa cidade passou tanto tempo para resolver esse problema? Aí o cara falou, porra, eu agora durmo com a minha mulher de dia de semana. O cara só... Você já imaginou um negócio desse, cara? Você não dormir com a tua mulher porque não tem ônibus? Isso é um absurdo. Mas o barato da política é o seguinte, é você poder enxergar isso e resolver esse troço. E não é tão difícil resolver. Só que você precisa ter uma atenção, um olhar, uma dedicação. Então, quando eu vejo fake news, eu falo, pô, mas que coisa. É tão difícil você selecionar pessoas que estejam dispostas a ajudar o país a se desenvolver. Você vai lá e, em vez de disputar na ideia com o cara, porque, pô, se você perdeu na ideia, jogo jogado. Eu defendo A, o outro defende B. A população gosta de B, perdi. Mas e daí? Tá tudo bem. Agora eu defendo A, o cara fala que eu defendo C. O outro que defende B leva, fala, porra, eu não defendo o C, eu defendo A. Eu entendo, e eu gostaria que fosse bem mais limpo mesmo, assim. Você falou dos ônibus, e uma das tuas propostas tem a ver com bilhete único metropolitano. Né? Porque em São Paulo existe o bilhete único, né? Mas o cara, eu não consigo sair daqui e ir pra... Ou eu consigo sair daqui e ir pra São Caetano usando... Com o bilhete único, não. Não. Você só usa na capital. Porque na capital era uma loucura.
Quando tu fala de bilhete único metropolitano, tu tá falando de que região? Tá falando do ABC, isso aí? É que tem várias metrópoles no estado de São Paulo. Sim. A capital é uma metrópole, Aham. o ABC faz parte, Guarulhos faz parte, Osasco faz parte da metrópole paulistana, Tá. Da capital. A região metropolitana de São Paulo. Tudo isso aí faz parte. Tá. Aí a ideia desse bilhete é o cara comprou uma passagem, ele transita pela metrópole sem a necessidade de pagar uma tarifa, uma outra tarifa, como aconteceu na capital. Na capital é que as pessoas não lembram. Eu participei da gestão da Marta. Ah. E a gente viabilizou esse programa na gestão dela. O cara saía de, sei lá, Parelheiros. Aí vamos supor que ele tinha que baldear, pegar um outro ônibus para ir para Faria Lima. Né? Ele vinha pelo corredor norte-sul, ele pagava 2 passagens. A gente criou um bilhete que era por horário. Ele tinha direito a usar num trajeto de 4 horas, ele podia usar o bilhete, sem pagar de novo. Aham. Então ele passou a mudar de ônibus para metrô para com a mesma tarifa. A ideia é essa, criar isso na metrópole. Você vai dar para o cara tantas horas para chegar no emprego. Isso é maneiro porque, assim, eu imagino que majoritariamente uma medida como essa ajuda o empregador, né? Que é o cara que paga a passagem. Ajuda muita gente que não tem empregador. Porque você verdade. está numa economia, né, uma economia que é muito informal, tem muito microempreendedor, tem muito cara que é empresário de si mesmo, ele se emprega numa atividade qualquer e o cara vai recorrer àquele, tem que pagar. Conheço muita gente que gasta R$30 por dia para vir trabalhar em São Paulo e voltar para aquilo que a gente chamava pejorativamente de cidade dormitória, porque não tinha emprego lá. Então o cara era obrigado a mudar de cidade para trabalhar. Uhum. Então o empregador, para o empregador pode ser bom, porque ele vai pagar um vale-transporte, né, mais barato. Né? O cara entra com 6% do salário, ele entra com a diferença vai ser menor. Sim. Mas é muito importante para quem não tem empregador. É muito importante, sem dúvida nenhuma. Metade das pessoas não tem empregador, talvez até mais. Eu quero ver como é que tu vai articular isso com as empresas, né? Porque Como a gente fez em São Paulo. Em São Paulo a gente tarifou, chegamos num acordo, vai ter Foi que... tranquilo chegar nesse acordo? Não, Não. não. Óbvio que não, né? Foi um trabalho, mas é um trabalho que tem que começar. Você não vai terminar o trabalho se você não começar, você tem que começar. Se você começar com o primeiro município dando certo, vamos fazer um piloto. Vamos pegar Itaquaquecetuba e fazer o acordo com Itaquá, ou com Ferraz, ou com, sabe, Carapicuíba, que são cidades que têm pouco emprego e muito morador, Uhum. que tem que viajar para trabalhar. Pô, vamos começar com meia dúzia de municípios. Integrou? Ó, funciona. O Estado tem que entrar com subsídio, paulatinamente ele vai integrando cada vez mais cidades. A hora que integrar geral, porra, você não calcula o que isso vai representar de Eu tenho um bem-estar. pouco de medo, cara. Assim, e falando de quem eu não sou cientista político como você, eu não entendo muito eu não sei como funciona as entranhas do estado de São Paulo ou qualquer outro que seja, ou do Brasil, de certa forma. Mas, cara, o meu medo é sempre da onde vai sair dinheiro disso, cara. Porque assim, eu não sei se eu queria pagar mais imposto, sabe? De onde tu vai Claro. tirar dinheiro pra essa parada? Olha, isso aí é uma coisa, Igor. De uma forma geral, porque a É. maioria das propostas, assim, tem Envolve a ver custo, com... Uma coisa assim, a gente tem que ser sincero com a população, porque senão nós vamos estar vendendo uma fantasia. Só tem um jeito de você manter a carga tributária atual e aumentar os benefícios. Quer fazer a economia crescer?